Pois bem, meus amigos, o nosso magnânimo Xande continua tremelicando seu bumbum supremo na capital federal e dessa vez ele resolveu virar os seus canhões para Felipe Martins novamente. O ovo que tudo vê, além de aplicar uma multa altíssima ao ex-assessor de Bolsonaro, ainda pediu explicações sobre uma postagem de outubro do ano passado e caso vossa Xandidade não fique satisfeita, Felipe Martins pode voltar para a prisão. Casualmente, às vésperas daquela audiência que eu comentei com vocês que acontecerá amanhã para averiguar o registro falsificado de entrada de Martins nos Estados Unidos, que deu origem a toda aquela perseguição, prisão e tudo o que acompanhamos. E já que a gente está falando sobre os nossos magnânimos, teve um encontro super democrático com os magnânimos chineses e também vou aproveitar para mostrar para vocês as opiniões dos magnânimos com relação ao ato que aconteceu no domingo, a manifestação pró-anistia. Sim, eles deram opinião e os nossos jornalistas publicaram isso como se fosse a coisa mais normal e democrática do mundo. E no rumo das atualizações, temos as prioridades de Hugo Motta, que não tem a anistia e eu acho que vocês não irão curtir muito. Mas se você já gostou das pautas, porque quer ficar bem informado, mesmo que seja uma coisa ruim vinda de Brasília, a gente precisa saber o que está acontecendo para poder reagir. Me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. E dá essa moralzinha para mim. A respeito da manifestação que aconteceu na Avenida Paulista pela anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Sim, os ministros da Suprema Corte dão opinião para jornalistas que servem como porta-vozes, publicam nos seus portais como se isso fosse democrático, super normal. Mas vamos começar aqui então com a coluna da Bela Megali, que traz a seguinte matéria. O que mais incomodou ministros do STF no ato pela anistia na Paulista? O que incomodou os magnânimos? Essa foto aqui já diz bastante. Olha só o texto. Não foram os discursos inflamados contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso e os ataques, porque não existe mais crítica nesse mundo, tudo é ataque aos magnânimos que mais incomodaram os integrantes da corte na manifestação pró-anistia. O fator que gerou mais críticas entre os magistrados foi a presença dos 7 governadores com Jair Bolsonaro na manifestação do dia 6. Agora se liga nessa parte aqui, é tanta democracia que vocês vão ficar espantados. Uma ala do STF viu como foi assintosa a participação de governadores na manifestação que teve, segundo os magistrados, ataques. Críticas não há, ataques ácidos ao tribunal. Eles apontaram a contradição entre a presença dessas autoridades na manifestação e a postura que costumam adotar ao procurar ministros com frequência para pedir ajuda nas demandas dos seus estados. Eu acho um pouco republicano esse negócio de ficar tendo encontrinho secreto com o ministro. Não gosto muito disso, mas, enfim, os magnânimos acharam um assinte à presença dos governadores, que, aliás, a gente aqui na internet já cobra bastante tempo, né? A postura dos governadores, e estávamos certos o tempo todo, porque se incomodou os magnânimos, é porque realmente é importante. Agora, imagina quando esses governadores finalmente recobrarem a consciência e decidirem simplesmente falar sobre os abusos que estão acontecendo no país há 6 anos. Não é de hoje,
não é por causa do 8 de janeiro. Há 6 anos vem acontecendo abusos aqui nesse país e a normalidade não irá voltar ao país enquanto esses abusos não forem freados. Mas nós temos mais opiniões, temos. E esse daqui eu cheguei a cantar a bola no vídeo de ontem, se não assistiu, vou deixar linkado aqui no izinho, volta lá e assiste, que é sobre a participação do tucanismo, quer dizer, do Tarcísio de Freitas na manifestação. Aí aqui a Bela Megali, de novo, fala sobre a reação do STF ao discurso de Tarcísio de Freitas no ato pró-anistia. Bom, o meu comentário de ontem foi que mudou, em Copacabana eu elogiei, agora ele sentou o pé no freio, porque recebeu uma puxada de orelha dos magnânimos, com quem ele se reúne frequentemente, para cuidar, claro, dos interesses do Estado, nós acreditamos nisso, mas olha só a opinião dos magnânimos agora. Os ministros da nossa maravilhosa Suprema Corte viram uma recalibrada no discurso de Tarcísio de Freitas. Concordo com os senhores, concordo com vossas magnanimidades, ele mudou mesmo. Na leitura de 4 magistrados, quem vocês acham que é? Fala para mim aqui nos comentários. Que foram ouvidos pela coluna, o governador de São Paulo foi mais ameno na sua fala da Paulista, para não dizer mais sabonetoso, que foi isso que ele fez, do que na manifestação de Copacabana. Os ministros avaliam que Tarcísio é a liderança política mais pressionada para alinhar o discurso dele com o Bolsonaro, porque afinal de contas é o eleitorado do Bolsonaro que está sendo perseguido e o Tarcísio deveria defender essas pessoas com um pouquinho mais de ênfase, na minha opinião. Se você não concorda, pode falar nos comentários. E daí aqui vem a análise e eu concordo, olha só. O fato de Tarcísio ter evitado críticas às penas de condenados, que ele não criticou os Supremos, ele nem tocou nesse assunto, ele vai saindo pela tangente. Então, o fato dele ter evitado críticas às penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro e focado seu recado nos parlamentares foi visto pelos ministros do STF como um gesto para baixar a fervura com a corte. Eu concordo, mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que é bom para o país o Tarcísio ficar toda hora querendo bajular, puxar o saco e não entrar em atrito com os magnânimos? Não precisa ele, sei lá, né, ser agressivo, ir lá fazer um escândalo na frente do Supremo, mas assim, no mínimo se posicionar com bastante ênfase às injustiças, como ele falou em Copacabana. A moça do batom tem 2 votos para ser condenada a uma pena de 14 anos, enquanto chefes do tráfico, estupradores, assassinos são soltos, né? E tem penas muito menores. Só falar a verdade, assim, eu acho, minha opinião, que o Tarcísio deveria fazer. Quero saber a opinião de vocês. E também quem incomodou os magnânimos foi a Michelle Bolsonaro. Falei que o discurso dela foi um dos destaques e tá aqui na Bela Megali. A Bela Megali conversou com os ministros ontem de uma maneira assim, que loucura. Apelo de Michelle Bolsonaro à Fux aumenta mal-estar. Não gostaram. O apelo feito por Michelle diretamente ao Fux pela anistia aos condenados do 8 de janeiro, durante ato na Paulista, azedou ainda mais, ou seja, o clima já estava azedo, o clima do magistrado com seus colegas magnânimos. Ministros avaliam que Fux deu munição. Ele não foi justo, ele não viu a parte do direito, ele não defendeu a Constituição. Ele deu munição para a ex-primeira-dama pedir sua intervenção, ao avaliar que as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro seriam exageradas durante o julgamento do Bolsonaro no tribunal no mês passado. E o que aconteceu? O que ficaram tão irritados? Um dos motivos de irritação entre os integrantes do Supremo é que, até então, o Fux vinha acompanhando o relator, o Xande maravilhoso, em praticamente todas as 500 condenações. Mas agora ele achou assim, peraí que tá um pouco demais, já não gostaram mais. Então, os magnânimos criticam Fux por ter adotado uma nova posição sobre as penas justamente em meio ao julgamento de Bolsonaro que estava sendo transmitido ao vivo para vários canais na TV. Mas eles não gostam de democracia, tinha que transmitir tudo, tinha que acabar com o plenário virtual e os nossos magnânimos darem o show
de democracia deles ao vivaço para todo o Brasil. A gente precisa saber como funciona a cabeça dos nossos magnânimos. Mas vamos aqui para o bumbum tremelicante de Xande, que dessa vez está mirando novamente Felipe Martins. E aquelas casualidades que a gente vê aqui na Brazuela. Se liga nessa treta. Ontem, notícia da Gazeta do Povo aqui, o Moraes aplicou uma multa e ameaçou Felipe Martins com nova prisão por post de advogado. A gente ficou pensando, mas meu Deus do céu, que post foi esse? O que postaram? A gente vai na rede social, não acha nenhum post. O que aconteceu? O nosso maravilhoso Xande multou o Martins em R$20 mil por conta de uma publicação do advogado dele, o Sebastião Coelho. Então, o advogado dele que publicou, ele está multando o Martins. Essa publicação foi feita em outubro de 2024. Ele só notou agora, não sei o que é que aconteceu. E nessa publicação, o advogado fala que o Felipe Martins tem que se apresentar toda semana lá com o negócio para assinar negócio lá no fórum. E, gente, assassinos, criminosos de um potencial de risco muito maior para a sociedade, quando eles vão para a prisão domiciliar, eles têm que se apresentar uma vez por mês. Os condenados do 8 de janeiro é toda semana. Toda semana. É um tratamento diferente para os presos políticos, como acontece em todas as ditaduras, na verdade, né? Mas não parou pela multa. Olha só, além da multa, Moraes deu 24 horas para a defesa de Felipe explicar a publicação, que ele fica parado lá e que aconteceu no YouTube do ano passado, sob pena de conversão das medidas cautelares em prisão. Então, Felipe tem que prestar esclarecimentos, o prazo acaba hoje. Se vossa santidade não se agradar da resposta, o Martins volta para o cárcere. E vejam a casualidade do destino. Ele volta para o cárcere justamente no dia que está marcada essa audiência aqui, lá nos Estados Unidos, para ouvir o Felipe Martins sobre a fraude no sistema migratório. Então tá aqui a matéria do Poder 360, quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. O Felipe pode voltar para a cadeia por causa de uma publicação do advogado de outubro de 2024. É muita casualidade, né? Pois é. E continuando aqui no show da democracia, vindo, claro, dos nossos magnânimos, o vídeo de hoje. Dá o like, eu mereço, porque é só assunto cabuloso. Mas, enfim, temos que falar, né? Enquanto a galera estava na Paulista, no ato pró-anistia, os magnânimos continuavam trabalhando pela democracia. O Fux, vice-presidente do STF, recebeu uma delegação do Supremo Tribunal Popular. Quando fala esse negócio de popular assim, a gente já sabe, né? Vermelho foi esse martelo. Supremo Tribunal Popular da China. Olha que democrático. O ministro Fachin e magistrados chineses conversaram sobre a cooperação, linda essa cooperação, para o uso de inteligência artificial no sistema judicial de ambos os países. Que interessante. Nossa, que democrático. Enquanto isso, a OAB está fazendo teatrinho. Depois da reclamação dos advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, de não terem acesso à integralidade dos autos, a OAB está dizendo aqui que intercedeu pelas defesas dos acusados. O presidente Beto Simonetti se reuniu com Alexandre de Moraes, com I. Eles não sabem escrever nem o nome, olha o nível da ordem dos advogados do Brasil. Não sabem escrever o nome do ministro. E solicitou acesso aos autos para que as defesas possam trabalhar sem nenhuma espécie de cerceamento. Ok. Já meio que saiu a resposta. A porta-voz dessa vez foi a Tainá Falcão. Tainá Falcão, da CNN, traz a notícia de que Moraes deve negar o pedido da OAB sobre defesa de acusado por plano do 8 de janeiro. Advogados de Bolsonaro e Braga Neto alegam não ter acesso à integralidade do processo. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes reiterou que as defesas tiveram conhecimento das provas. É aquele paranauê teatrinho para fingir que estão fazendo alguma coisa, porque, sinceramente, dona OAB, isso já acontece há 6 anos. Já está acontecendo há 6 anos no nosso país. Agora vamos para Mota, que foi alvo também, né? Afinal de contas, ele é o presidente da Câmara dos Deputados e nós estamos pedindo que seja pautado
o PL da anistia, mas ele já deu declaração depois da manifestação, falou que isso não é uma prioridade, colocar a prioridade de tirar inocentes da cadeia. Nenhuma, na opinião do Mota. Aliás, na opinião do Mota, nem tem inocente na cadeia, o Brasil é uma democracia, tudo é lindo e maravilhoso, e ele está ali colocando as suas prioridades. Essa daqui, liguem o sinal vermelho gigante na cabeça de vocês, porque já tá para ser votado, se eu não me engano, hoje será votada na CCJ do Senado, e quando for para a Câmara, o Mota tem todo o interesse em andar com isso rápido. A Câmara tem que avançar com mudança no sistema eleitoral e discutir o voto distrital misto. O voto distrital é bom, é maravilhoso. Acho que seria muito bom o Brasil ter o voto distrital, ou seja, cada parlamentar ser eleito pelos votos ali do distrito, porque aí as pessoas sabem, eu votei aqui nesse distrito, o meu deputado é o fulaninho, aí eu vou lá e cobro o fulaninho, que aí ao invés do fulaninho ficar preocupado com engajamento na rede social, ele tem que atender a população, porque é isso que um deputado deve fazer quando não está em Brasília, quando não está na Assembleia Legislativa. Só que com esse sistema confuso, as pessoas nem sabem onde é que fica o deputado, vota num deputado que mora numa cidade distante, não tem como cobrar. Então, assim, o voto distrital, bacana. O problema é o misto, porque aí a gente vai ter que votar em dois, a gente vota para um deputado federal, vai votar em dois. Um que vai ser eleito pelo voto e o outro que é eleito pela lista, que vai ser elaborada uma lista dos caciques partidários, e aí vai continuar toda essa palhaçada que a gente sabe, né, de deputados que não dependem do voto popular e sim do puxa-saquismo à pessoa correta, que é esse o grande problema da representatividade no Brasil. Então vamos ficar de olho e pressionar os nossos maravilhosos parlamentares para que eles falem sobre esse assunto, esclareçam a população, para que a gente não tenha o voto distrital misto. Pode parar só no distrital. Voto distrital, bacana, a gente apoia. O misto, não queremos. E para fechar, outra prioridade maravilhosa do Mota, ele vai pautar a urgência do PL da anistia? Não. De projetos do judiciário em meio à pressão sobre a anistia. E quais são esses projetos do judiciário? É um projeto que trata da criação de funções comissionadas, dinheiro do pagador de impostos sendo jogado na burocracia da banânia, e que transforma cargos vagos de carreira de técnico judiciário em novos cargos de carreira de analista, ou seja, mais prejuízo para a gente, e essa é a prioridade do Mota. Atender aos caciques partidários para que a gente tenha menos representatividade com essa palhaçada de lista mista e também ao gasto do judiciário. Eu falei que vocês não iam gostar. Agora, conta pra mim aqui o que vocês acharam dessa treta toda. Será que o Xande vai prender o Felipe Martins? Se ele prender o Felipe Martins, será que isso não vai gerar uma animosidade ainda maior com o governo dos Estados Unidos, visto que a imigração é uma das pautas prioritárias do governo do Trump? Fala para mim aqui nos comentários o que vocês acham da opinião dos magnânimos, e hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. Lembra do Paulo que eu falei lá no início do vídeo? Pois bem, olha aqui o depoimento da Carolina, que também aplicou o método e faturou mais de $1.000. Em reais, isso dá quase 6 mil. Agora me diz, quem hoje no Brasil consegue um emprego que pague isso sem perder horas no trânsito, sem se desgastar em um trabalho presencial? Imagina ganhar em dólar direto da sua casa, sem precisar falar inglês, sem precisar aparecer. Se você está disposto a aprender e se dedicar, porque não tem milagre, dedicação, essa é a sua chance. Clica no link agora para acessar o treinamento 100% gratuito. Lembrando, essa oportunidade pode acabar a qualquer momento. Então não deixa para depois. Garanta agora mesmo o seu acesso e comece a transformar sua vida com uma nova fonte de renda